Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu FM 106,9. Para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e um tema muito interessante. Vamos falar dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa trajetória e o trabalho da promotoria aqui em Manhuaçu. E o nosso convidado é o promotor de justiça, Dr. Pietro Battesini Zanin. Dr. Pietro, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira Lopes. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Gostaria de parabenizar a Rádio Manhuaçu por pautar esse assunto tão importante que são os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante a gente, antes de trazer os detalhes, como que foi pensado o Estatuto, como que é a atuação da promotoria, a gente falar sobre o Ministério Público, né, que é o fiscal da lei, né, que é, acima de tudo, para o cumprimento da lei, não é? Na seara da infância e da juventude, o Ministério Público atua tanto como fiscal do ordenamento jurídico, quanto como parte em alguns procedimentos. Então, tem essas duas frentes de atuação, uma diretamente e outra como fiscal da atuação das partes diretas. Doutor Pietro, e também essa autonomia do Ministério Público ela é fundamental. Com certeza, o Ministério Público ele está dissociado dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e funciona realmente como uma instituição autônoma que atua para a defesa dos interesses que abrangem toda a sociedade. E como que é essa atuação do promotor de justiça para zelar, né, pelos direitos da criança e do adolescente? Como nós mencionamos agora, a atuação do Ministério Público na tutela dos direitos da infância e da juventude pode se dar em duas frentes. Inicialmente como fiscal do ordenamento jurídico. É o caso, por exemplo, de uma ação de alimentos movida por um genitor contra outro e que há interesse do incapaz, de um filho menor de idade, por exemplo, no qual o Ministério Público vai atuar como fiscal dessa ação para garantir que os interesses desse incapaz estejam sendo observados. Em outra frente, a atuação do Ministério Público pode se dar como parte, como agente direto de promoção de direitos. É o caso, por exemplo, de uma criança ou um adolescente que está tendo seus direitos violados pelos próprios responsáveis, caso no qual o Ministério Público pode atuar diretamente como parte. Perfeito. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assim conhecido, né? Celebrado no mês de julho, com o dia 13 sendo o marco da promulgação em 1990 pela Lei 8.069. O ECA estabelece direitos fundamentais e a proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil. E aí, logicamente, que traz um novo marco, né, nessa questão de direitos, não é isso? Esse dia 13 de julho, eu acho que é importante, um momento importante para nós refletirmos acerca da importância, com o perdão da redundância, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, como você disse, ele estabeleceu um novo marco legal e de ideologia mesmo na tutela dos direitos da criança e do adolescente. A legislação anterior tratava as crianças e adolescentes como objetos de proteção do Estado. E o ECA mudou esse paradigma e passou a tratá-los como verdadeiros sujeitos de direito perante o ordenamento jurídico e a sociedade. Mesmo passados 35 anos, é uma legislação atual. É uma legislação atual e que passa por modificações constantes para deixá-la cada vez mais aperfeiçoada, atualizada e tutelar cada vez mais os direitos das crianças e dos adolescentes. Como modificações recentes, de certa forma recentes, nós podemos citar a que foi apelidada Lei da Palmada, né, que veda a utilização de métodos violentos de correção e disciplina na criação de crianças e adolescentes, e a obrigatoriedade da vacinação, por exemplo, de crianças nos casos estabelecidos pela autoridade sanitária. Doutor Pietro, o Estatuto ele dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente em diversos setores. É importante falar dos direitos fundamentais. O ECA estabelece um rol muito grande de direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes e se torna até inviável a gente citar todos esses direitos um por um. Mas o que é importante nós termos em mente é que as crianças e os adolescentes eles detêm todos aqueles direitos que todos os outros cidadãos detêm e com uma ótica diferenciada da proteção integral, que é uma prioridade, por exemplo, na indução de políticas públicas e na tutela desses direitos. Perfeito. E, como referência, esses direitos fundamentais seguem o que está previsto na Constituição Federal.
Com certeza. O ECA, assim como todo o ordenamento jurídico brasileiro, deve seguir os preceitos da Constituição. Inclusive, a Constituição Federal, que é a nossa norma maior, que todas as outras normas devem observar, estabelece no seu artigo 227 que cabe à família, à sociedade e ao Estado garantir os direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade. Então, o ECA, na verdade, ele veio para normatizar no plano infraconstitucional uma norma que já estava estabelecida na Constituição, que é a garantia de absoluta prioridade. E a proteção contra a violência e qualquer tipo de exploração da criança, qualquer tipo de abuso. Sim, o ECA estabelece, primeiramente a Constituição estabelece que a lei punirá severamente, usa inclusive esse termo severamente, não apenas punirá, mas punirá severamente, o abuso e a exploração a crianças e adolescentes. E o ECA vem para reforçar isso, inclusive com a lei da palmada que eu mencionei, que protege as crianças e adolescentes de métodos violentos de correção, disciplina, e bem como outros dispositivos do ECA, que visam a tutelar outros direitos das crianças e adolescentes, como, por exemplo, o direito ao lazer, direito à educação, à saúde. Então, a vedação, a exploração, o abuso e a violação de direitos como um todo abrange necessariamente o respeito a esses direitos. Perfeito. E quando se fala sobre os direitos da criança e do adolescente, é importante lembrar das responsabilidades, né? Elas se dividem ou subdividem com a família, com a comunidade, com o Estado. Com certeza. Como mencionado, a Constituição estabeleceu que é dever da família, da sociedade e do Estado a proteção, a defesa e a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós temos que ter uma perspectiva mais ampla de uma responsabilidade comunitária pela promoção e pela tutela desses direitos. Inclusive, a Lei Henri Borel, do ano de 2022, trouxe dispositivos importantes para abranger essa responsabilidade comunitária. Nesse sentido, o artigo 23 dessa lei estabelece que é dever de toda a comunidade, de toda a sociedade, comunicar às autoridades competentes qualquer espécie de violação de direitos das crianças e dos adolescentes. Inclusive, a omissão dessa comunicação, ou seja, a pessoa fica sabendo de uma situação de violação e deixa de tomar qualquer medida, constitui o crime do artigo 26 da mesma lei, que é punido com pena máxima de 3 anos de detenção. Então, muito mais do que uma faculdade, é um dever cívico, moral e legal a participação comunitária na tutela desses direitos. A omissão, então, ela pode trazer consequências, né? Ela pode trazer consequências, inclusive para pessoas que não abrangem, por exemplo, aquele núcleo familiar, um vizinho, uma pessoa conhecida. Então, é muito importante nós termos isso em mente, que essa comunicação ela não é uma faculdade, ela é um dever. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos conversando com o promotor de justiça, Dr. Pietro Battesini, e nós estamos como tema hoje trazendo os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O doutor Pietro, é responsável pela promotoria de justiça da criança e do adolescente da comarca de Manhuaçu. Agora, nesse atendimento à criança, doutor, o Estatuto prevê medidas para essa proteção, conforme foi lembrado, né? Em situações de vulnerabilidade, abandono, violência, trabalho infantil e outras situações, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que as medidas de proteção nele podem ser aplicadas quando qualquer direito de uma criança ou de um adolescente for violado por uma conduta dos pais ou dos responsáveis, por uma conduta do Estado, da sociedade, ou mesmo por uma conduta da própria criança e do adolescente. Isso reforça o caráter de inafastabilidade da tutela desses direitos. O doutor Pietro está atuando na comarca de Manhuaçu há pouco tempo, não é isso? Faz pouco tempo, não faz 2 meses ainda que cheguei na comarca. E aí já identificou quais são os casos mais corriqueiros que chegam ao Ministério Público? Eu atuo perante a 4ª Promotoria de Justiça, que não possui atribuição criminal. Então, nós atuamos, dentre outras áreas, mas relativas à criança e adolescente, nós atuamos na parte extrapenal, né? Então,
o que chega para a nossa promotoria são mais casos de abandono, casos de violação de direitos, ou mesmo casos, como eu mencionei, de atuação como fiscal do ordenamento jurídico. Na nossa promotoria, o que mais acaba chegando são casos de negligência e de omissão mesmo dos pais, dos responsáveis. E os conflitos familiares? Esses conflitos familiares que muitas vezes advêm já dos pais, são questões mais amplas e acabam, infelizmente, respingando nas crianças e nos adolescentes. Doutor Pietro, com a sua vivência, né, como defensor da lei, fiscal da lei, né, na atuação como promotor, essa questão dos direitos, doutor, logicamente que também acaba gerando deveres, não é? Aí nós precisamos separar entre as crianças e os adolescentes. Claro que como toda pessoa, como cidadão do Estado brasileiro, possui deveres, mas esses deveres devem ser adaptados à realidade individual daquela pessoa. Então, o ECA ele prevê as medidas de proteção, que são aplicáveis tanto a crianças quanto a adolescentes, e prevê as medidas socioeducativas, que são aplicáveis apenas aos adolescentes a partir dos 12 anos. As medidas socioeducativas são aplicáveis quando é cometido um ato infracional, que são aquelas condutas realizadas por adolescentes que se enquadrariam como crime, mas ele responde sob a sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. E nessa condição aí, nessa abordagem, aproveitando, o problema muito sério que tem hoje é o envolvimento com as drogas, né? Infelizmente, é um problema muito recorrente. Na comarca de Manhuaçu, posso dizer que é bem recorrente, o envolvimento de adolescentes e até de crianças com as drogas. E tanto em relação ao uso de drogas, quanto a outros crimes relacionados a drogas, como tráfico e todos os outros crimes que permeiam esse contexto. Infelizmente, já temos diversos casos de adolescentes envolvidos em organizações criminosas e crimes bem mais graves. Perfeito. E diante dessa realidade, é importante alertar aqueles que acabam direcionando essas crianças para esse mundo, né? Nesse caso, o adulto ele vai responder não só pelos crimes que ele cometeu, por exemplo, um tráfico de drogas, ou um roubo, um furto, mas ele vai responder também, se for comprovado, pelo crime de corrupção de menores. Então, há mais um agravante aí na situação que envolve criança e adolescente. Nessa condição também, doutor Pedro, é importante a gente trazer o seguinte: havendo essa violação de direitos da criança e do adolescente, quais os meios de informar, de denunciar? Existem diversos meios, como, por exemplo, vou até pedir licença para você aqui, que eu anotei os números para poder passar para os ouvintes, mas existem diversos meios. Vamos lá, vamos conferir esses contatos aí, né? Um que abrange todo o território nacional é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. É um canal nacional com funcionamento em 24 horas. Aqui no estado de Minas Gerais, nós temos a ouvidoria do MPMG, do Ministério Público de Minas Gerais, que o contato pode ser feito pelo telefone 127 ou, até mais fácil, pelo site da ouvidoria. É ouvidoria.mpmg.mp.br. Lá, o noticiante pode encaminhar qualquer informação sobre violação de direitos. Nós estamos tratando aqui da violação de direitos de crianças e adolescentes, mas a ouvidoria abrange todas as matérias de atuação do Ministério Público, até que não se relacionem a isso. E lá o noticiante pode enviar todas as informações, inclusive anexar documentos comprobatórios. Então é um meio muito importante de subsidiar a atuação do Ministério Público. E o acesso à promotoria, como é que ele acontece? O acesso à promotoria, caso o cidadão deseje, pode ser feito pela ouvidoria, que vai dar acesso ao chamado canal da promotoria online, mas, se o cidadão assim desejar, ele pode também comparecer à Promotoria de Justiça, né? No nosso caso aqui, a 4ª Promotoria de Justiça da comarca de Manhuaçu, e ser atendido diretamente pelos servidores, pelo promotor de justiça. E aproveitando a sua presença, é importante reforçar, né? Tendo conhecimento de algum caso de violação dos direitos da criança e do adolescente, não deixe para depois, denuncie, né? Denuncie imediatamente. Inclusive, caso a pessoa não se sinta confortável em fazer uma denúncia que apresente sua identidade, ela pode denunciar, inclusive de forma anônima, pelo canal da ouvidoria, que eu apontei agora. O importante só é que essa denúncia tenha elementos que permitam a atuação do Ministério Público,
que forneça, eventualmente, o nome de testemunhas, o nome das vítimas, o nome de supostos autores, bem como outras informações que possam subsidiar a nossa atuação. Doutor Pietro, agradecendo sua participação e uma boa tarde. Eu agradeço muito o convite, uma excelente tarde, inclusive a todos os ouvintes. Muito bem, assim no entrevistado do dia hoje, nós trouxemos como tema os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, conversando com o promotor de justiça, o doutor Pietro Battezin-Zanin. Ele é o responsável pela Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente da comarca de Manhuaçu. Para você, ouvinte, uma boa tarde. Para você, internauta, uma boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.